Já pensou se todo mundo no planeta falasse exatamente a mesma língua, sem gírias, sem tradução e sem aquele famoso "o que ele quis dizer com isso"? Pois é, no início foi exatamente assim. Mas calma, antes de imaginar um mundo sem discussões no WhatsApp, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu sou o Palito da Fé, seu guia para histórias que mostram como Deus sempre tem um plano e como a gente às vezes consegue complicar o que era simples. Hoje, vamos falar de um povo que, mesmo unido, resolveu usar a união para o lado errado. E sabe o que é pior? Isso ainda acontece hoje, quando a gente se junta para projetos que não têm nada a ver com o que Deus quer. É tipo querer construir felicidade ignorando o arquiteto do universo. Já viu no que dá? Pois é, fica por aqui que você vai descobrir. Naquela época, todo mundo falava a mesma língua e morava na mesma região. Nada de Google Tradutor, nada de mímicas para pedir comida em outro país. A comunicação era perfeita. O problema, quando a comunicação é perfeita, a conspiração também pode ser. E foi aí que surgiu a ideia. Vamos construir uma cidade gigante, com uma torre que toque o céu. Assim, ninguém vai nos espalhar pela terra. Parece ambicioso, né? Mas na prática era orgulho puro. E aqui vai um detalhe importante. Eles não queriam só praticidade, queriam fama. Era a busca por ser lembrado, sem precisar de Deus na história. Hoje, a gente vê isso nas redes sociais, construindo torres de likes e seguidores, querendo provar que não precisamos de mais ninguém. O que será que Deus fez com esse plano todo? Segura aí que a coisa vai ficar interessante. Enquanto o povo trabalhava, a cidade crescia, e a torre subia, subia. Quem olhava de longe já achava que eles iam bater na lua. Marteladas, blocos, risadas, planos grandiosos e zero oração. Ninguém parava para perguntar, será que Deus aprova isso? O plano parecia perfeito, mas havia um detalhe que eles ignoraram. Deus vê tudo, até a reunião secreta do grupo no WhatsApp. E ele percebeu que a unidade deles não estava voltada para o bem, mas para alimentar o orgulho e afastá-los do propósito original, encher a terra e cuidar dela. E aqui cabe a reflexão. Quantas vezes a gente investe energia e talento em algo que parece grandioso, mas no fundo é só ego disfarçado de projeto? Deus sabe quando nossa construção é para a glória dele ou só para nossa. E, spoiler, quando é só para nós, ele sabe como interromper. Deus então decidiu agir. E olha, ele não mandou trovão, nem chuva de pedra, nem terremoto. Apenas mexeu em algo que ninguém esperava, a comunicação. Num instante, o pedreiro pediu, passa o tijolo, e recebeu, que disses? O mestre de obras gritou, mais argamassa, e ouviu, estou? O ajudante respondeu sim para um não, e pronto, caos total. As conversas viraram um festival de mímicas e caras confusas. Imagina a cena, um tentando explicar com gestos que precisava de água e o outro trazendo um pato. A construção parou, não porque faltou material, mas porque faltou entendimento. E aqui está a lição. Quando Deus não está no centro, até a melhor equipe e os melhores recursos podem se perder na confusão. Unidade sem propósito divino é como torre sem fundação. Cedo ou tarde, desmorona. Foi aí que o sonho da mega torre virou um pesadelo logístico. As equipes começaram a se dispersar, cada grupo seguindo com quem conseguia se entender. Uns foram para o norte, outros para o sul, e teve até gente que deve ter ido parar no lugar errado achando que era a saída do canteiro. O projeto mais ambicioso da época virou um monumento inacabado, lembrando a todos que o orgulho humano não supera a vontade de Deus. E no fundo, isso não foi castigo cruel, foi proteção. Deus sabia que, unidos para o mal, o homem poderia se destruir ainda mais rápido. O que começou como um vamos ser grandes, terminou como onde fica o banheiro? E assim a humanidade foi espalhada pela terra, não por falta de habilidade, mas porque Deus os chamou para um propósito maior do que construir paredes.
Com o tempo, as pessoas perceberam que não era apenas uma confusão de palavras, era um reposicionamento de destino. Cada grupo, com sua nova língua, passou a desenvolver culturas, costumes e modos de viver diferentes. Foi o começo da diversidade que conhecemos hoje. Mas na época, deve ter sido um caos. Imagina pedir uma pá e receber um pato, ou tentar combinar um almoço e acabar em um ritual de dança. Mesmo assim, Deus estava no controle. Ele não queria apenas impedir um prédio, queria espalhar a humanidade para que cada canto da terra fosse preenchido com vida e criatividade. E a lição ficou. Quando nossos planos deixam Deus de lado, por mais grandiosos que pareçam, Ele pode nos desconectar para nos lembrar quem realmente está no comando. Os grupos começaram a se afastar uns dos outros, carregando suas novas línguas, ferramentas e confusões. Foi como uma grande mudança de bairro, mas sem caminhão de mudança, só fé nos pés e improviso na bagagem. Cada povo encontrou um lugar para chamar de casa. Alguns foram para regiões montanhosas, outros para campos férteis, outros para beiras de rios. E mesmo sem perceber, estavam cumprindo o plano original de Deus. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O que parecia castigo era, na verdade, um direcionamento amoroso. Deus não destruiu a torre por inveja, mas para salvar a humanidade da sua própria arrogância. E é aí que percebemos. Às vezes, quando nossos projetos desmoronam, é porque Deus tem algo maior em mente. E sim, às vezes, começa com um não bem firme. Com o tempo, as culturas se multiplicaram. Cada grupo criou seus próprios hábitos, comidas, músicas e até formas diferentes de dançar que fariam qualquer coreógrafo ficar perdido. As línguas se diversificaram tanto que até hoje ninguém conseguiu aprender todas, e olha que já inventaram até aplicativo para isso. Mas o mais importante é que a lição permaneceu. Sem Deus no centro, qualquer construção humana, por mais alta ou grandiosa que pareça, está destinada a ruir. O episódio da torre não foi sobre arquitetura, mas sobre coração. A humanidade queria se exaltar. Deus queria que ela se espalhasse para abençoar toda a terra. E Ele ainda quer isso de nós, que nossas torres sejam oportunidades de união com Ele, não de distância. Afinal, quando trabalhamos junto com Deus, não há altura que não possamos alcançar. Antes de encerrar, vamos para algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre a Torre de Babel. 1. A torre provavelmente era um zigurate, uma espécie de templo em forma de pirâmide com degraus, comum na antiga Mesopotâmia. 2. O nome Babel significa confusão em hebraico, mas na língua acadiana significava porta de Deus. 3. O local mais provável da construção era na cidade de Babilônia, às margens do rio Éufrates, onde hoje é o Iraque. 4. Algumas tradições judaicas dizem que a torre nunca foi concluída. Deus interrompeu antes que atingisse seu objetivo. 5. A diversidade de línguas é até hoje um lembrete dessa história. Agora, a grande pergunta é: o que estamos construindo? Torres para a nossa glória ou pontes para a glória de Deus? E assim termina a história da Torre de Babel, um projeto grandioso aos olhos humanos, mas pequeno diante do plano de Deus. Ele confundiu as línguas, espalhou os povos e mostrou que a verdadeira união só existe quando Ele é o centro. E sabe, olhando para hoje, ainda tentamos construir nossas próprias torres, carreiras, fama, relacionamentos, achando que podemos chegar ao topo sozinhos. Mas sem Deus, tudo desmorona. Conta, então me conta, se você estivesse lá, continuaria construindo ou pararia para ouvir a voz de Deus? Curte, comenta e compartilha para não perder o próximo capítulo dessa série, porque a história não acaba aqui. Deus vai chamar um homem para um plano radical que mudaria o destino de um povo inteiro. E é disso que vamos falar no próximo episódio, a chamada de Abraão.